entrei na Casper Libero nos anos 70 ainda, final de anos 70, e o Brasil estava em ebulição, era o final da ditadura, teve a invasão da PUC, enfim, era um momento político muito importante do Brasil. E eu vivi tudo isso, né? O movimento estudantil, os movimentos contra a ditadura militar. Isso na faculdade de Casper Libero, né? Convivi também com ilustres mestres, né? Um deles era o Péricles Eugênio da Silva, ele foi um dos pilares do movimento modernista, escrevia muito bem. Então, saindo da faculdade, eu já fui fazer estágio, já entrei no jornalismo direto, fui trabalhar na Globo, só que assim, Foca, eles põem um horário terrível, né? Me botaram de madrugada. Então eu tinha que acordar de madrugada para estar na rádio 5 da manhã escrevendo, era redatora. Aí fui evoluindo na rádio, né? De redatora para repórter, para edição, enfim. Eu cheguei num ponto que eu fazia todos os processos da rádio, desde a pauta até a reportagem, a edição, o processo completo de jornalismo. E eu fiquei lá muitos anos. Foi Globo, na verdade a gente trabalhava para a Rádio Globo, FM Globo na época, Rádio Excelsior, e era assim, era o melhor do jornalismo. Nosso grande concorrente era a Rádio Jovem Pan. Então era a época que era jornalismo autêntico, jornalismo de rua, onde os jornalistas corriam atrás das notícias, a gente brigava sempre com a Jovem Pan para ter a prioridade da notícia. A gente participou de grandes eventos aqui em São Paulo. Um deles foi a invasão do Carandiru, né? Que assim, eu fiquei no meio do tiroteio, foi assim, operação de guerra, adorava, né? E eu participei de grandes coisas em São Paulo. A inauguração do terminal rodoviário do Tietê, a inauguração do aeroporto de Cumbica, também participei, né? E de todos esses movimentos, Direta Já, época do Ulisses Guimarães, enfim, esses movimentos importantes, inclusive da eleição do Lula, desde a época que ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos, o movimento sindical no ABC, a gente ia com o carro da Globo e ele voltava todo quebrado, né? Porque eles quebravam o carro da Globo. E, enfim, a gente participou, quer dizer, eu participei particularmente desses movimentos todos, que culminou depois com a morte do Tancredo, lá no Encore, e eu estava na coletiva de imprensa que anunciaram a morte do Tancredo, enfim. E nesse meio tempo que eu estive na Globo, eu também fui convidada por um diretor já falecido, que era diretor da FENAESE, do Sindosp, o Dr. Julian Chapsky. Ele me convidou, ele me conhecia, via meu trabalho, convidou: olha, Heloísa, você não quer vir trabalhar na assessoria, montar a assessoria de imprensa, comunicação do Sindosp? Não tem nada. E eu falei: eu não gosto de assessoria, muito chato, não vou ficar trabalhando em assessoria, ficar trabalhando para o sistema, não gosto, não quero, né? Mas aí a gente foi conversando e ele insistiu tanto que eu acabei vindo. Então eu fazia de manhã a Globo e à tarde eu vinha para cá. Cheguei aqui, não tinha absolutamente nada mesmo, né? Era eu e uma cadeira e um telex. Na época, comunicação com a imprensa era via telex, acredite se quiser. Eu acho que eu vim, acho que em 84, por aí, foi nesse período. E aí comecei a montar. Primeiro montei o esqueleto do jornal, o Jornal do Sindosp. E depois contratei uma secretária, uma menininha que me ajudava. Depois entrou uma estagiária. Enfim, aí a gente foi fazendo o Jornal do Sindosp, depois a revista Dignitas Saludes, que ganhou vários prêmios de jornalismo. E aí o que eu fazia na Dignitas? Eu não queria uma revista de consultório, eu queria uma revista jornalística, que discutisse e debatesse o problema da saúde no país. O que eu fiz? Eu tinha os melhores jornalistas na revista. Então eu peguei o melhor jornalista de saúde do Jornal da Tarde, que era o Demócrito Moura, a Estela Galvão também escrevia para mim, da Folha. Eu peguei um correspondente na Europa, olha que chique, tinha correspondente na Europa, o Rui Martins. Então eu peguei jornalistas, os melhores de cada veículo, e eles escreviam para mim, e eu também escrevia. E as pautas eram bem jornalísticas. Olha, a gente chegou a entrevistar no Ping Pong o Dr. Eurípides Jesus Zerbini, eu entrevistei.
o Dr. Adib Jatene, vários ministros, quase todos da saúde, o presidente da Organização Mundial de Saúde deu entrevista em Genebra para o nosso correspondente. Então, uma revista chiquérrima e que discutia realmente os problemas da saúde. Eu cheguei a ir para Cuba, eu pessoalmente, fiquei uma semana em Cuba e meu objetivo era entrevistar o Fidel. Só que na época eu fui meio de última hora, não consegui o contato com o Fidel, que era via Frei Beto, e acabei entrevistando o ministro da Saúde de Cuba, que está numa das revistas dignas aí no Sinop. Aí o que aconteceu nesse dia do ministro? Foi muito interessante. Fomos entrevistar o ministro, então estava um ministro, ele é um general de Cuba, lá muito importante, Julio Pérez, eu acho. E 3 assessores, a mesa, o fotógrafo. Eu peguei um caderninho e liguei meu gravador. E fui fazendo várias perguntas, ele respondendo. E eu escrevo, o jornalista às vezes não consegue escrever tudo que o entrevistado fala, mas você pega frases ou pedaços de frase que você consegue depois se lembrar do que o cara falou. Aí cheguei no hotel, falei, vou escutar a entrevista como ficou. Eu liguei o gravador, nada, zerado. Eu falei, pronto, ferrou. Aí eu peguei minhas anotações e escrevi naquele mesmo momento a entrevista todinha. Mas aí eu passei a gostar muito de trabalhar no Sindosp, porque no começo eu achava, não, eu não vou trabalhar em assessoria, é chato, mas aí a gente começou a fazer um trabalho muito importante. E na assessoria, talvez mais importante ainda para o Sindosp, porque na época havia uma guerra entre pagamentos, né? A maioria dos hospitais era conveniada com o SUS. Então tinha problemas crônicos de pagamento, de repasse de verba. Então a gente ficava assim em guerra com a assessoria da Secretaria de Saúde, que era onde pagava, né? Na época foi o Pinote, depois foi, eu não me lembro agora, mas a gente tinha uma guerra de informações com a Secretaria. Então eu passava informação, eles passavam uma contra-informação. E foi bem bacana porque o Sindosp começou a aparecer na mídia assim muito, né? Bastante, nem existia, e naquela época existia mais um problema. Os hospitais eram tidos como vilões, assim, né? Os que roubam o SUS, os que dão mau atendimento para a população eram os hospitais. Então era muito difícil ser assessora dos hospitais. Hoje em dia a situação amenizou, o hospital está mais numa área privada de saúde suplementar, mas na época era diretamente com o SUS. Então éramos acusados de ladrões, de mau atendimento, era uma pecha muito difícil de tirar. E o meu trabalho foi um trabalho assim, bem de tentar reverter essa imagem, de mostrar o outro lado do hospital, de mostrar os trabalhos que a gente fazia. Então nessa época o Dr. Shafik começou um trabalho muito importante, incluindo o Sindosp, né, na luta pela saúde do Brasil. Formou-se lá no Congresso Nacional um grupo, o Parlamentar de Saúde, pela saúde do Brasil. Algumas verbas foram requisitadas só para a saúde. E o Sindosp teve uma participação muito ativa na Constituinte de 88. Esteve lá, junto com os deputados, enviando propostas. Então, com isso a gente foi mudando um pouco essa imagem dos hospitais. A gente teve um outro momento também que foi bem interessante, que foi o momento da AIDS no país. E os diretores, a gente sempre procura como jornalista ver o assunto como uma pauta jornalística, né? Então estava havendo essa falta de leitos da AIDS no país, gravíssima, não tinha leito, um monte de doentes. E aí eu cheguei para o Dr. Shafik na época, e para o presidente da FENAES, que eu também fazia assessoria para a FENAES, falei, escuta, vocês vão fazer nada? Mas o que a gente pode fazer? A gente não tem know-how de AIDS, a gente não sabe atender AIDS. E essa doença, Heloísa, tem mais, não existe na tabela do INAMPS. Eu falei, cria-se. Como assim? Cria. Vamos pedir para o ministro, inclusive eu dei essa ideia aqui, cá entre nós. Vamos pedir para o ministro que a rede privada quer atender, mas precisa, primeiro, de uma que seja incluída na tabela do SUS, e segundo, que ela precisa de uma espécie de treinamento para esse atendimento. Vocês têm leito, é só receber um treinamento, se especializar na doença. Eles aceitaram a proposta, a gente mandou para o ministro,
Eu não lembro agora na época quem era o ministro. E eu acho que graças a isso, essa tabela existe até hoje, foi incluída, os hospitais se cadastraram, foram treinados e existe o atendimento, mas não existia. Foi por conta dessa iniciativa que foi Sindosp junto com a FENAES, porque era uma reivindicação nacional. Então, eu acredito que o sindicato chegou num nível de crescimento muito grande, ele se estruturou, né? Eu acho que na época que eu entrei aqui não tinha nem 20 funcionários, hoje tem muitos funcionários, uma estrutura realmente de primeiro mundo para dar um ótimo atendimento. Eu acho que os serviços do sindicato para os seus associados cresceram muito, estão cada vez melhores, muitos cursos, orientações, palestras, um jurídico atuante, uma comunicação atuante. Então hoje o associado ele tem todos os serviços que ele precisa, então, ele está bem informado sobre tudo, né? E eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, se organizar cada vez mais e ter cada vez mais espaço dentro das decisões de uma nova política nacional de saúde. Isso seria muito importante, né? Tá à frente desses movimentos todos, e o Sindosp tem estado à frente de todos os movimentos, junto com o Ministério da Saúde, a Secretaria, o Conselho Regional de Secretários, a ANS, enfim, todas as entidades fazendo esse trabalho. Eu acho que o mais importante é conseguir cada vez mais espaço para conseguir cada vez mais poder dar opiniões, poder debater o assunto saúde no Brasil.